Aí, tá gravando já. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai estar começando agora nossa capacitação sobre o processo sucessório com a Isadora e a Luana. Nós já estamos apresentando, vocês conseguem ver tudo certinho aí? Sim. Então tá, acho que eu vou passar a bola já direto para a Luana e para a Isadora. Oi, gente, tudo bom? Então, vamos começar aqui a nossa segunda aula do Capacita 360. Então, como o Augusto falou, vai ser sobre o processo sucessório, mais voltado para a EJ. Então, nos apresentando, meu nome é Luana Fraga, eu sou gerente de projetos na EPR. Oi, pessoal, eu sou Isadora e eu estou como diretora-presidente na EPR Consultoria nesse semestre. Então, falando um pouquinho da agenda de hoje, que a gente vai comentar. Primeiro, a gente vai falar sobre a organização do calendário, depois sobre o processo eleitoral em si, depois algumas burocracias de troca de gestão, e nesse momento a gente trouxe a Jude, uma EJ de Fortaleza, para contar um pouquinho com vocês, com um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. Depois a gente vai falar sobre cogestão e a finalização do ciclo, certo? Então, vamos dar início a essa capacitação. Então, primeiro falando sobre a organização do calendário. Então, é importante a gente comentar que o calendário deve ser organizado no começo do semestre pela diretoria. Então, é interessante a gente entender aonde o processo eleitoral vai se encaixar no calendário. Ou seja, quais processos DJs vão requerir uma nova diretoria. Então, na IPR, por exemplo, o processo seletivo requer um novo GP. Então, a gente precisa entender aonde o processo eleitoral vai fazer sentido para a gente, em que dias eles vão fazer sentido para a gente como EJ. Um ponto de atenção aqui é que não existe exatamente um tempo antes certo assim, para começar o processo eleitoral, mas é importante organizar ele de maneira que a nova diretoria esteja formada antes desses processos. Então, uma sugestão seria de 1 mês e meio, 2 meses antes. A EPR normalmente faz uns 2 meses antes, porque o nosso processo eleitoral ele é um pouquinho mais demorado. A gente vai contar agora um pouquinho como ele funciona dentro da EPR. Calma aí que eu não estou conseguindo mudar isso. Certo? Então, falando agora um pouquinho do processo eleitoral em si, sobre a organização do processo eleitoral em si. Eu acho que eu perdi de... Certo. Então, agora comentando assim sobre o processo eleitoral, como organizar um processo eleitoral, então é uma coisa que a gente vai tocar bastante, é que existem diversos métodos de se organizar um processo eleitoral, mas é muito importante a gente entender como é que está a cultura da nossa EJ e entender o que faz sentido. Então, o que é importante no processo eleitoral para a nossa EJ e qual vai ser a melhor metodologia para alcançar esse objetivo. Então, não tem um método certo, não tem um jeito melhor que o outro. Agora a gente vai contar um pouquinho como é que funciona na EPR, mas é como é que faz sentido para a EPR. Então, pode ser que a gente vai contar agora e para a tua EJ não faz sentido. Então, é muito normal isso. Depois a gente vai ter outro momento assim, de troca de experiências. Mas contando um pouquinho como a gente faz, normalmente a gente começa com um período de demonstração de interesse. Então, os candidatos se inscrevem. Depois acontece a sabatina eleitoral, que é o momento de fala do candidato. Então, vai ter a resolução de um case. A gente faz um case de alocação, porque é para simular o momento de desafio do diretor. Então, entender como é que ele vai se portar, quais decisões ele vai tomar, mas um pouquinho mais estruturado. E também, nesse momento, é apresentada a matriz SWOT do candidato sobre as suas características. Depois disso, acontece a votação de aptidão à diretoria. Então, todos esses candidatos passam a gente faz através de um formulário se o candidato é apto ou não, e a partir daí a gente pega os mais aptos, então com as maiores porcentagens, e forma a diretoria. E só depois acontece a votação por cargos, então a gente aloca essas 4 pessoas nos 4 cargos que estão abertos. E depois disso acontece a votação de presidente. Essa votação é a reeleição de um diretor antigo, então só depois dessa reeleição acontece a definição final da diretoria. Por isso que a gente começa o nosso processo eleitoral um pouquinho antes, porque tem bastante etapas e é um pouquinho mais longo. Então, como eu falei, não tem nenhum processo certo, não tem nenhum melhor que o outro, e por isso que a gente queria agora entender um pouquinho como é que funciona o processo eleitoral na EJ de vocês, em se sentir confortável, abrir o microfone, comentar o que vocês fazem diferente, o que vocês fazem igual. Se alguém se sentir confortável, pode comentar.
Oi, gente, aqui é a Giovana da Catalisa. Eu queria comentar um pouquinho de como funciona o nosso processo, porque eu acho interessante que ele é um pouquinho diferente da EPR que a Luana acabou de nos apresentar. Então, na Catalisa também tem a demonstração de interesse. Depois disso, a gente faz um desafio em grupo, onde todos os candidatos à diretoria têm que trabalhar juntos para resolver um problema também. Mas depois disso, a gente faz uma etapa de propostas escritas. Então, a nossa eleição é muito mais por uma proposta de mudança do que pelo candidato em si. Depois disso, tem a sabatina como, né? Mas daí na sabatina a gente já sabatina o candidato à presidência, por exemplo, junto com os candidatos às outras diretorias. Aí, depois que isso passa, a gente tem um momento de mentoria, né? Então, do diretor, digamos assim, atual para o diretor que está entrando, uma mentoria assim 1-1. Então, não é a cogestão das duas gestões juntas, mas uma coisa bem focada para cada uma das vagas de diretoria, né? Legal. Alguém mais quer compartilhar? Alguma diferença? Alguma coisa que é parecida? Eu posso falar um pouquinho da Ali? Vou começar me apresentando, então. O meu nome é Camille, eu sou diretora de projetos e vou falar um pouquinho do nosso processo eleitoral, então. Ele é bem parecido com o que a Giovana comentou da Catalisa. Então, a gente também vai ter um formulário de pesquisa de interesse, né, onde, assim, o diretor atual já começa a conversar com esse possível candidato, preparar ele para as próximas etapas do processo. Depois, então, a gente vai ter uma carta motivacional, onde a pessoa vai se apresentar e dizer o que motiva ela a tentar o cargo específico. Nós também temos esse processo de propostas escritas, então realmente são coisas que a gente gostaria de mudar naquela área e a gente traz isso através das propostas. A gente sempre tem digamos que, uma estrutura a ser seguida nesse passo a passo. Depois a gente vai ter uma sabatina, onde a pessoa vai, então, apresentar suas propostas, vai conseguir explicar melhor e sanar todas as dúvidas. E a gente também vai apresentar um desafio geral, que vai ser proposto pela atual diretoria, no caso, né? Onde vai ser, então, abordar todas as questões que a gente pode vir digamos, a conduzir, né, ao longo desse processo. E também vai ter um desafio específico que vai ser, então, da área daquela pessoa, também um desafio contextualizado. Então, na verdade, é a carta motivacional, propostas e os 2 desafios. A gente também começa com um mês e meio antes, todo esse processo, porque realmente é um pouquinho longo. E a gente vai ter aí, depois dessa decisão, um momento de cogestão, onde tanto a atual diretoria quanto a nova, né, que vai assumir no próximo semestre, vai fazer algumas reuniões para que haja algumas trocas e também que a gente entenda quais são os processos da empresa e a gente possa dar continuidade a isso. E também é feita a cogestão das áreas específicas com o diretor mais antigo e o próximo, para que a gente consiga, de novo, manter esses processos mais específicos da área acontecendo na empresa. Então, seria mais ou menos isso. Legal. Obrigada, Camille. Mais alguém, será? Eu acho que eu posso falar. É a Thaís do Cianucci. Eu não posso ligar minha câmera agora, porque, enfim, eu tô num lugar meio... Mas acho que, quando comparando com outras EJs, eu considero o processo sucessório eleitoral, como a gente chama, do Cianucci relativamente mais simples. A gente libera o edital e, a partir dele, esse semestre, no caso, a gente fez... Primeiro, responder um formulário de intenção, só para a gente ter uma noção de quantas pessoas estavam se candidatando, porque a gente normalmente tem problemas com pessoas querendo assumir a diretoria, né? Então a gente precisava ter essa noção antes para daí começar a correr atrás das pessoas caso ninguém tivesse interesse. Mas depois disso, a nossa proposta, ela, na verdade, junto com carta de intenção, então é meio que um formulário com diversas perguntas que vão desde um pouco da tua história, quem tu é, até qual é a tua conexão com o MEG, que tipo de evento tu foi,
Então, e que mudanças tu quer fazer pelo cargo. Então, e depois disso a gente tem essa batina e a votação. A gente também inicia cerca de 1 mês e meio antes, até 2 meses, dependendo. Mas eu acho que o que mais marca o processo eleitoral do CEANUT é que eu vejo que, diferente de outras EJs, muitas vezes, o nosso foco maior, muitas vezes, não é na proposta em si, mas é na pessoa, porque a gente tem várias perguntas focando em realmente qual é a conexão dela com o movimento. Porque a gente acredita que, às vezes, a pessoa ela pode não ter a melhor capacitação para tal cargo, mas como a gente está aqui para aprender muitas vezes, então é muito importante que ela tenha realmente a dedicação, né? Então, acho que é a principal diferença assim, que eu vejo. Que legal, Thaís. Parecido com a EPR, assim, a gente faz esse case, mas é mais sobre a pessoa, assim, sobre a motivação. Então, por isso que a gente também faz uma matriz SWOT para entender quais são os fortes e os pontos negativos que ela entende sobre ela e para o caso. Mais alguém, gente? Acho que a gente pode passar, então, dar continuidade. Pois é, então, muito obrigada para quem compartilhou. É bem interessante entender, assim, que muda bastante, e é muito isso, assim, o que faz sentido para a EJ, o que a gente entende que é o melhor jeito. Então, é muito de analisar, repensar e de vezes revisar esse método. Mas, enfim, falando agora um pouquinho em geral como é que acontece esse processo eleitoral, normalmente ele se estrutura em 4 macroetapas, que seriam a abertura do processo, depois o momento de fala dos candidatos, depois a votação e depois a formalização dos resultados. Como a gente percebeu, tem algumas coisas no meio, então sempre tem algumas mudanças, mas em maioria existem essas grandes 4 etapas. Então, começando sobre a abertura do processo, normalmente a diretoria atual, assim, a gente está sempre colocando um asterisco, porque é importante a gente revisar no estatuto, então, às vezes, o estatuto da EJ diz uma coisa, mas, em geral, a diretoria atual fica responsável por organizar e revisar o processo eleitoral e também explicar como esse processo vai ser feito para a empresa. E a gente comentou também que é importante a revisão justamente para ele estar sempre alinhado com a cultura. Então, às vezes, uma coisa que faz sentido algum tempo atrás para a EJ vai mudar com o passar do tempo. Também é muito importante que se tenha a estruturação de um edital do processo para ter maior transparência e vai impedir que ocorra desentendimentos, pois todos os acordos vão estar explícitos. Ou seja, o edital vai ser um acordo que todo mundo que vai se dispor a candidatar à diretoria vai aceitar ele. Então, um pouquinho sobre o que precisa ter nesse edital. Então, é preciso ter as implicações do processo eleitoral. Então, algumas coisas básicas, qual o semestre, quais vão ser os cargos, as funcionalidades. Depois, o cronograma e etapa dos processos. E depois, o funcionamento de cada etapa. Então, é muito importante que cada etapa esteja muito bem explicada e muito bem demonstrada. Depois, explicar como vai funcionar a votação, por qual meio, em que momento, e quem que vai ter acesso a esses resultados e como vai ser divulgado para a empresa. Então, é importante adentar que é um momento de ansiedade e nervosismo para os candidatos. Então, é preciso que esse edital esteja muito claro, assim, para que não tenha mais interpretações e que ninguém fique um pouco atrás ou fique com alguma dúvida em relação a isso. Mas a gente coloca aqui como dica, que é uma coisa que a gente faz no EPR, que a gente vê que traz muito resultado, assim, porque apesar de a gente ter o edital, aparecem muitas dúvidas, o pessoal fica bastante nervoso, então, normalmente é feito um momento entre os diretores atuais e os interessados da diretoria, não só os interessados, mas todo mundo que pode se interessar à diretoria, para sanar algumas dúvidas a respeito do processo e da rotina dos cargos. Outro momento muito legal que a gente faz é entre antigos diretores e esses mesmos interessados da diretoria, para compartilhar experiências e assim dar uma maior visão de como é participar de uma diretoria. A gente vê que esse momento é muito importante, assim, principalmente quando o pessoal não está muito motivado para entrar na diretoria, porque é um momento de muita motivação. Então, essas pessoas vão trazer essa experiência, mostrar o que foi agregador, né, na diretoria e como isso influenciou na história dela e no como ela está no mercado hoje. Então, a gente percebe que normalmente, quem entra nessa reunião um pouquinho sem saber se vai, mas um pouco indeciso ainda, normalmente decide se inscrever depois, ou pelo menos fica com bastante vontade. Então, é uma dica bastante importante e pode ser válida para algumas EJs.
Depois teria esse momento de fala, que é muito importante, assim, porque todos os candidatos precisam ser ouvidos por todos os membros. E não só para ser avaliado também, mas para se aproximar dos membros. E a gente entende que é o momento para o candidato expressar suas motivações e expectativas. E também a diretoria atual precisa organizar, se for responsável da diretoria atual, então definir horário, local e qual será o método. É importante também que esse momento não seja um momento de pânico e que não se permita perguntas agressivas ou pessoais, então que seja um momento realmente de demonstração de interesse, de propostas, etc., como for necessário. Então, falando um pouquinho sobre o local, é preciso que seja um local com uma infraestrutura e confortável, pois normalmente esses momentos vão demorar um pouquinho e precisa que todo mundo fique confortável e num local que todo mundo caiba. E pode ser feito na EJ, num salão de festa de um membro ou até mesmo por conta. Um ponto mais importante seria em relação à data, porque de preferência todos os membros da EJ devem estar presentes, porque vai ser muito importante na hora da votação, assim, essa exposição. Então, se não for possível que todos forem no momento, que se grave e depois se disponibilize para todo mundo. A data e o horário devem ser pensados de acordo com a disponibilidade de todo mundo, para que a maioria consiga estar presente. Mas uma sugestão também é fazer esse momento durante o tempo destinado para RG, ou até mesmo online, que assim vai ter um maior número de pessoas disponível no horário. A respeito do método, a gente volta a dizer que é muito assim de encontro com a cultura da empresa e como a diretoria julga que faz mais sentido para avaliar os candidatos, mas tem algumas coisinhas padrões que a gente tem que prestar atenção, como que a dinâmica do momento tem que ser explicada para todos os membros da EJ com antecedência, então a gente precisa estar entendendo tudo para no momento não rolar dúvidas, alguma coisa do tipo, e acabar perdendo tempo. Agora, também falando sobre tempo, é preciso que a gente delimite os tempos de cada candidato a ser sabatinado, ou momento de fala, ou exposição de propostas. Então, é preciso controlar esse tempo também para ser justo e para que caiba no roteiro do momento. Uma sugestão que a gente faz na EPR, que a gente vê que traz bastante resultado, é que se for preciso de alguma apresentação, que essa apresentação seja enviada alguns dias anterior, algum prazo estabelecido, para que no dia esse material já esteja com a diretoria atual. Sobre a votação, é muito importante também que se defina alguns pontos, que isso vai trazer assim, consequências diretas no resultado, e esses pontos são basicamente sobre a coleta e a contagem de votos. Sobre a coleta, não tem muito segredo, basicamente é entre se o voto vai ser aberto ou vai ser fechado, daí a maneira que o voto vai ser feito, assim, não faz muita diferença, só realmente se o voto vai ser aberto ou fechado. Mas sobre a contagem, assim, existem diversas variáveis. Uma delas é o peso dos votos, então entender se todos os votos vão ter o mesmo peso, ou se o voto, por exemplo, da diretoria ou dos membros mais antigos vai ter um peso maior, ou alguma coisa do tipo. Em relação à contagem, então, existe a votação por aprovação. Então, é que, como a gente comentou, que na EPR a gente faz a nossa primeira votação por aprovação. Então, pode votar em todos os candidatos que quiser e dizer se o candidato é não, assim, aprovado. Depois a votação por maioria relativa, que é o voto simples, assim, um voto, cada votante vota numa pessoa e o que ganhar, independente da porcentagem, ganhou. E a votação por múltiplos turnos é sempre eliminando a pessoa com menor votos até que um ganhe por maioria 51% ou mais. Maioria. Também existe a votação preferencial, que é a disposição dos candidatos em ordem de preferência. A gente usa isso na EPR para a nossa segunda parte dos votos, então a parte dos cargos e as partes dos cargos, isso. E é uma votação um pouquinho diferente, então a gente usa especificamente esse voto alternativo. Esse documento vai estar com vocês, então não vou conseguir explicar, assim, é um pouquinho difícil até mesmo para explicar. Mas também existe a contagem de borda, que é essa votação ordenada, cada ordem que tu coloca ganha um ponto, ou o primeiro vai ganhar mais pontos e o último vai ganhar menos pontos. E também existe o método de nota, então cada votante dá uma nota para o concorrente. Então pode ser de 0 a 100 ou conceitual. Então, chegando no último ponto do processo eleitoral, que seria a formalização dos resultados, normalmente é o presidente atual que fica responsável por isso, então, importante também que conferir o estatuto da EJ, se é realmente o presidente atual, mas é ele que realiza as contagens e é o único a saber dos resultados numéricos. Então, ele é encarregado de avisar aos candidatos sobre o resultado. Um ponto importante aqui
é que é preciso de dar uma atenção especial aos candidatos que não foram eleitos. Então, uma sugestão é que seria que essa notícia seja dada ou por ligação ou por uma reunião presencial, porque a gente entende que vai ser um momento mais tranquilo para esse candidato e um pouquinho mais empático. Oi. Tá me ouvindo? Não, só para avisar, eu vi que brilhou ali o chat. A gente não consegue ver o chat, mas se alguém tiver alguma pergunta ou quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar. Perfeito. Foi até eu que mandei, só porque aquele voto alternativo tem vídeos que explicam bem direitinho e depois a gente vai disponibilizar ali. A gente manda junto aqui com o documento. Certo, então, passando então para essa parte de feedbacks, é muito importante que depois da eleição os membros sejam expostos a esses feedbacks dos membros, realmente para entender como é que foi seu desempenho e por quais motivos eles foram ou não eleitos. E uma dica também é que aconteça uma reunião de feedbacks entre a diretoria atual e esse candidato, realmente para se abordar com uma profundidade um pouco maior alguns pontos. Certo? Então, de processo eleitoral, basicamente era isso. Agora a Isa pode apresentar. Boa. Então, primeiro, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma contribuição sobre o processo eleitoral em si? Então, eu vou convidar a Ingrid da EJUD para conversar com a gente um pouco sobre as burocracias que estão envolvidas nesse processo eleitoral e já aproveito também para agradecer a disponibilidade da Ingrid e da EJUD, que são parceiras da EPR e a gente costuma trabalhar muito junto e próximo, então muito obrigada e eu passo a palavra para a Ingrid. Pronto. Oi, gente. Como a Isadora tinha dito, meu nome é Ingrid, eu sou diretora de projetos da EJUD e eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre as burocracias da troca de gestão. Pode passar o slide. Pronto. Sobre essas burocracias, a gente tenta começar logo de antes da eleição a pensar nisso, até depois dela. Então, a primeira coisa que deveria ser feita, ainda antes assim de publicar edital e tudo mais, seria verificar o estatuto da EJ, quais são as especificidades da eleição, né? Ver qual era o quórum necessário, sobre primeira e segunda convocação, tempo de mandato, explicando um pouco. O quórum, porque no estatuto normalmente fala qual a quantidade de pessoas da empresa que tem que estar presentes na eleição para que ela seja válida. Normalmente, assim, pela minha experiência com os estatutos das EJs que a EJUD assessora, a gente tem um quórum de 2/3 em primeira convocação e de 1/3 em segunda convocação. Então, a primeira convocação, digamos, começa às 9 horas da manhã, a segunda convocação seria 9h30. Então, nessa segunda convocação, podia ter uma quantidade menor de pessoas. Esse tipo de coisa você tem que prestar atenção para quando você for fazer a reunião, no caso, né? E o tempo de mandato também é muito importante. Isso está sempre muito incutido, assim, dentro da EJ. Então, quem tem mandato anual ou semestral, não é muito difícil ver qual é o tempo de mandato. Mas, às vezes, a EJ tem um mandato anual ou semestral e quer mudar. Por exemplo, a EJUD é semestral. Se a gente quisesse mudar para anual, a gente não pode só mudar isso do nada, porque tem no nosso estatuto, e se você quiser mudar isso, você tem que mudar o estatuto. Então, é bem importante que quando a EJ quer mudar esse tipo de coisa, faça alteração estatutária, mas aí já é outro assunto, né? Não é assunto de troca de gestão, mas fica assim bem claro que se no estatuto de vocês tem um mandato anual, e vocês acabaram de mudar, decidir que vai ser semestral, no meio do ano, esses diretores novos, eles não vão poder ser diretores legalmente. Eles podem até ser dentro da EJ, no cotidiano, né? Mas legalmente eles não poderiam ser, porque não está no estatuto. Aí, continuando aqui, o segundo ponto seria fazer a Assembleia Geral de Eleição da diretoria executiva. Essa Assembleia Geral é a reunião, né? No caso que todo mundo vai ter, todo mundo vai se reunir para fazer a votação. Então, essa Assembleia Geral, ela precisa ter um presidente e um secretário da Assembleia. O presidente, normalmente, é o presidente da EJ,
que aí tem no estatuto, né? Às vezes acontece de não ser, acontece às vezes do presidente da Assembleia ter que ser o diretor jurídico financeiro, o diretor administrativo financeiro, né? Vai de EJ para EJ. Às vezes fica assim, mas normalmente é o presidente. Então, o presidente, ele vai comandar essa reunião. É ele que vai passar tudo. E ele vai escolher o secretário, que seria quem iria escrever a ata, né? Escrever os documentos. Nem sempre isso acontece realmente. Tanto que na EJUD, nas EJs que a gente assessora, a gente costuma fazer esses documentos. Mas, se quiserem fazer direto na hora da Assembleia também, é possível, né? Que aí, no caso, seria o secretário que faria. Aí também tem essa questão do secretário, que pode ser que esteja no estatuto quem deve ser o secretário da Assembleia. Normalmente, acaba sendo outro diretor. Tem dizendo no estatuto que vai ser algum diretor executivo do semestre anterior, né, da gestão anterior, ou então diz que o presidente vai escolher o secretário. Isso tudo tem que ser bem verificado antes, para ficar tudo certinho na hora que for registrar em cartório. Então, o próximo passo seria exatamente ligar para o cartório, porque nem sempre o cartório tem as mesmas coisas de umas AJs para outras. Às vezes eles mudam as coisas com o tempo, o que vai ser preciso, né, para poder fazer o registro. E aí, o que você vai perguntar quando você ligar para o cartório? Você pode ir lá também, né, presencialmente, mas já não é necessário nesse momento, só para pegar as informações. Ligar, então mandar e-mail, se o cartório responder fácil. Enfim, quais os documentos necessários? Por exemplo, nos cartórios aqui em Fortaleza, só é necessário um documento, que é a ata de eleição e posse. Enquanto isso, lá em Recife, eles pedem ata de eleição, termo de posse, lista de presença, qual o último? Carta de convocação, né, edital de convocação. Cada cartório pede uma certa quantidade de coisas e realmente vai de estado para estado. E de cartório para cartório também, porque às vezes tem um estado, vários cartórios que são totalmente diferentes. Então, você tem que ligar. É bom se manter, né, no caso, no mesmo cartório que já é usado desde a fundação da EJ. Então, primeira coisa, perguntar quais são os documentos necessários. Depois, perguntar quais são as pessoas que têm que assinar os documentos. Normalmente, a diretoria eleita, mas muitos também pedem para o presidente e secretário da Assembleia assinarem. E aí, vindo com essa questão da assinatura, tem o reconhecimento de firma, porque nem todas as assinaturas precisam de reconhecimento de firma. Aí, normalmente, também é só a diretoria que precisa reconhecer firma, a nova, né, diretoria, mas às vezes precisa também que o secretário e o presidente tenham que reconhecer a firma. E aí, esse processo de reconhecimento de firma, como que é? Você vai no cartório, você abre a sua firma lá. E aí, depois é que você vai poder reconhecer a firma. Isso pode ser feito no mesmo dia, mas se não for exatamente, todo mundo não puder ir no mesmo dia, aí vai um dia e abre firma, outro vai outro dia e abre firma. Aí todo mundo com a firma aberta é que vai poder ser feito o reconhecimento. Existe outro tipo de reconhecimento de firma também, que não precisaria abrir a firma, mas ele não é tão difundido assim. Tem alguns cartórios que também nem fazem. Então, o essencial seria mesmo abrir a firma e no dia que for registrar, reconhecer a firma. E por fim desse segundo ponto é o requerimento. Cada cartório também tem um requerimento para quando você vai registrar algum documento. Aí você tem que pegar esse requerimento no cartório, então você teria que ir lá antes pegar esse requerimento e a pessoa assinar, normalmente o presidente. Nem sempre é obrigatório ser o presidente, pode ser que possa ser outro diretor, então isso também tem que ser perguntado para o cartório, quem precisa assinar o requerimento. E muitas vezes também o reconhecimento de firma só precisa ser feito nesse requerimento. Então, todas essas perguntas sendo feitas para o cartório, para você já se preparar do que vai ter que ser feito, de quem vai precisar assinar e reconhecer firma. Aí, a última pergunta a ser feita para o cartório seria como é feita a análise, porque
é essencial que os documentos sejam levados para análise antes de ser registrados, porque muitas vezes você pega as assinaturas, leva para o cartório registrar e o documento estava errado. Então, você vai ter que voltar, refazer os documentos e assinar de novo, reconhecer a firma de novo e levar para lá. Então, é bom que seja feita uma análise antes. E agora que a gente está com a pandemia, teve a quarentena, muitos cartórios estão fazendo análise por e-mail. Então, seria só mandar os documentos por e-mail, pedir para analisar, e eles devolveriam dizendo o que tem errado no documento. Ou então, se não tiver errado nada, melhor. Aí, depois disso, que vocês falaram com o cartório, vocês vão realmente fazer os documentos necessários. Ata de eleição e posse, normalmente, o que é que tem dizendo? Tem dizendo o nome da EJ, né, razão social, CNPJ, o horário da assembleia, o dia da assembleia, a sede, né, onde é que ocorreu aquela assembleia, o nome das pessoas que participaram, essa parte costuma estar na lista de presença, e aí precisa dos eleitos, dizendo quem é que foi eleito, antes disso dizer quem foi que foi escolhido para ser presidente da assembleia, quem foi escolhido para ser secretário, e no final, depois todo mundo já foi eleito, né, na ata, colocar que foi finalizada a assembleia, e todos os eleitos, os diretores foram eleitos, esse tipo de coisa consta na ata. Também não faria sentido explicar exatamente tudo que tem na ata aqui, porque ficaria muito longo, mas essas informações tem na ata. Aí, se tem termo de posse, o termo de posse seria só dizendo que aqueles diretores foram empossados naquele dia, naquele horário. Enfim, esse tipo de documento. Aí tem o edital de convocação, que é dizendo qual é a data que vai ocorrer a assembleia, o horário, o local, e aí a assinatura do presidente, enfim. Então, depois dos documentos prontos, seria o momento de levar os documentos para essa análise no cartório, para ver se está tudo certo. Aí você leva e pede a análise no cartório. Normalmente não precisa se falar nada além disso, só pedir mesmo, eles analisam. Se tiver algum erro, corrige. E depois disso, pegar as assinaturas e registrar. Aí tem uma questão de... Eu tenho quase certeza que aí no Rio Grande do Sul, eles estão aceitando assinatura digital em alguns cartórios, mas isso não é realidade no Brasil todo, né? Aqui, por exemplo, não estão, tem que ser assinatura física, mas se estiverem aceitando assinatura digital é melhor, que aí vocês só assinam pelo ClickSign, pelo DocSign, o que vocês usarem, e podem registrar normalmente. Mas se não, tem que pegar a assinatura de todo mundo. Uma coisa que a EJUD tem feito é contratar motoboy para ir buscar a assinatura de cada pessoa em casa, quando é necessário, né? Quando não aceitam a assinatura digital. E também é bom que isso seja perguntado para o cartório, se eles aceitam. E outra coisa importante sobre a assinatura digital é que nem toda assinatura digital é válida, porque tem assinaturas que são validadas pelo ICP Brasil, que aí seria o realmente válido, que é um certificado digital. Mas esse negócio é meio caro. Então, normalmente, tipo, a EJ tem esse certificado digital, mas cada pessoa não tem, porque seria o quê? Uns R$200, 150 para cada pessoa fazer, então seria muito caro. Aí, eu acredito que seja isso, assim, bem resumidamente, o que é preciso fazer. Queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre, para eu poder esclarecer melhor. Ingrid, eu tenho uma pergunta no sentido de quais são as implicações de trocar a gestão e a ata ainda não estar aprovada no cartório. Isso acaba impedindo de assinar contrato, alguma coisa desse tipo? Pronto. Não impede de assinar contrato. Na verdade, o problema maior seria com relação ao banco, né? Porque o banco fica com a conta bloqueada. Até que você troca a gestão no cartório, vai ficar a conta bloqueada. Mas com relação a contratos, não bloqueia, porque a gestão realmente acabou.
na realidade, só não foi registrado. Então, assim que trocar a gestão, você já pode começar a assinar os contratos com o presidente novo, não precisa manter com o antigo, já pode mudar, mesmo sem ter ido já para o cartório, sabe? Uhum. Perfeito. Mas alguém quer fazer alguma pergunta para a Ingrid? Eu quero. Oi, Ingrid, tudo bem? Ana Júlia da PS. Acho que só quanto seria ideal de dias de deixar de distância entre fazer a ata para registrar e aí não perder o acesso no banco, para tudo ficar legalizado, assim. Quantos dias seria o ideal para esse processo? Pronto, assim, na realidade, se passar da época da troca de gestão e não for registrado, não for levado para o banco, a conta vai ficar bloqueada. Mas, a qualquer momento que você fizer a troca, vai dar certo desbloquear no banco, né? No caso, eu digo isso porque, por exemplo, a EJUD troca de gestão em 1º de agosto, não é 1º de julho. A gente troca a gestão em 1º de agosto, então ainda antes desse dia, a gente já faz a troca de gestão no cartório e leva no banco, para já ficar desbloqueado. Mas se você deixar para depois, ela vai ficar bloqueada e no dia que você levar, desbloqueia. Não tem, tipo, não, eles não vão negar, né? Bloquear no caso. Mas qualquer tempo que ficar lá, vai ser bloqueado, realmente. Mas alguém quer fazer uma pergunta? Então, agradeço a presença da Ingrid e da EJUD. Muito obrigada mesmo. E acho que todo mundo que quiser contatar a EJUD pode nos procurar, a gente compartilha o contato. Não sei se a Ingrid quer compartilhar agora já, de repente deixa no chat. Mas Posso mandar aqui. Muito. Obrigada, pessoal. A gente vai seguindo aqui, então. E aí, chegou um processo que eu sei que gera dúvidas para todo mundo. É um processo super importante que inicia depois que a gente tem uma nova diretoria eleita, que é o processo de cogestão. E aí, por que essa cogestão precisa ser bem estruturada, né? Então, a gente separou 4 pontos. A cogestão é muito importante, primeiro, para que a gente sintonize as expectativas desses novos diretores na diretoria. São pessoas que estão entrando que talvez não saibam o que esperar do cargo ou não saibam o que é ser diretor. Então, é o momento da gente ensiná-los o que a gente pode. A gente, como diretor, né? Eu falo a gente porque nesse momento eu estou como diretora. E também minimizar a perda de conhecimento entre gestões, porque é muito natural. Por mais que a gente faça o máximo de registros que a gente pode, a cada troca de gestão a gente troca as pessoas e acaba tendo uma perda de conhecimento, porque o conhecimento vai junto com as pessoas. Então, a cogestão é um momento muito importante da gente compartilhar o máximo que a gente pode com esses novos diretores que vão assumir a gestão. Além disso, facilitar esse período de transição para toda a empresa, né? A empresa, até um tempo atrás, tinha uma gestão como referência de liderança e agora tem outra. Então, esse período de cogestão serve para que a gente faça essa transição e facilite para toda a empresa essa adaptação. E também que a gente prepare essa nova equipe para os desafios que se apresentam enquanto diretoria, que são vários que surgem e o quanto a gente puder preparar vai facilitar o trabalho para o pessoal que está chegando. E aí, quanto tempo que deve durar uma cogestão? Então, depende totalmente, depende do tempo que a EJ tem disponível, depende do quão profundo que deseja que essa cogestão seja, mas a nossa recomendação é que essa cogestão seja de 1 mês. Claro que se a gente tiver menos tempo, a gente consegue também fazer uma boa cogestão em menos tempo, mas é importante a gente lembrar que, apesar de estar em cogestão, a gente ainda tem as tarefas que a gente fazia antes, então a gente tem que conciliar tarefas antigas com as tarefas da cogestão. Então, 1 mês é um período legal para a gente ter essa troca, para a gente compartilhar e deixar a próxima gestão sabendo de tudo que é preciso para dar continuidade no semestre. No semestre não, né? No ano.
E aí, entendendo um pouquinho dos papéis. A gente tem, digamos que, 2 papéis. Temos a gestão atual, que o papel da gestão atual é dar suporte para essa nova gestão que está entrando, compartilhar os conhecimentos sem segredos, né? Isso é muito importante, que a gente não... eu sei que às vezes se cria esse sentimento de competição entre uma gestão e outra, de uma gestão talvez se sentir que está entregando mais resultado, mas isso é bobagem, né? Acaba que com essa questão de guardar segredos, quem perde é a EJ como um todo. Então é muito importante que nesse momento de cogestão a gente não guarde segredos, a gente realmente compartilhe as coisas boas, compartilhe as falhas da nossa gestão, porque para que a nossa EJ tenha o mínimo de perda possível. E além disso, a gestão atual tem o papel de facilitar essa troca de gestão. E falando um pouco sobre o papel da gestão futura, principalmente é se apropriar desses conhecimentos repassados e questionar, porque é um momento que a gente está aprendendo e quando a gente questiona, a gente repensa o porquê das coisas. Eu acho que esse momento de cogestão é um momento realmente de repensar, já que a gente tem outras pessoas para nos ajudarem a pensar no porquê das coisas serem como são atualmente. Então é bem importante que questione, que tire todas as dúvidas, até porque daqui um mês e pouco, essa gestão vai estar no comando, assim, né? Vai estar meio que por si só, então, quanto o máximo de dúvidas que conseguir sanar vai facilitar o trabalho futuro. E aí, falando um pouco sobre a cogestão em si, o processo, a gente separou em macroetapas. Queria também comentar aqui que boa parte desse material a gente estruturou com base no material da FEGERS. É um pouco diferente, a gente adaptou um pouco para o que a gente vê mais assim na EPR, mas também é um material muito bom e a gente pode disponibilizar depois para quem tiver interesse. Mas então, falando sobre as macroetapas, a gente separou em 3. Uma macroetapa do indivíduo, depois a diretoria e só então o diretor de área. E o que seriam essas macroetapas? A primeira etapa, a etapa do indivíduo, seria aquele primeiro contato entre a diretoria antiga e a diretoria recém-eleita. E aí a ideia desse período é que as pessoas se conheçam. Então, entender o que aquele novo eleito sente, quais são as expectativas dele, quais são as inseguranças e medos que ele tem para assumir esse novo desafio na empresa. E aí, quando a gente fala da etapa de diretoria, é para a gente entender que ser diretor de EJ vem antes de ser diretor de área, né? Aqui na EPR, às vezes, a gente comenta que acaba sendo 70% diretoria e 30% cargo. Então, a gente acaba fazendo funções de diretor gerais, assim, que não tem tanto a ver com a nossa área, mas que cabem a gente como diretor fazer. Então, nesse período, é o período da gente entender o que a gente, como o que a gente, como diretoria, precisa saber, quais são os nossos papéis como diretores. E aí, a terceira etapa seria essa etapa de entender as atribuições específicas das áreas. Então, o que eu, Isadora, como diretora-presidente, preciso aprender? O que eu preciso desenvolver? Quais são as minhas atribuições estando nesse cargo? E apesar de a gente falar em etapas, assim, na verdade, não acontece em linha reta. Esse período de cogestão é um período que a gente acaba misturando um pouco essas etapas. É importante que tenha esse primeiro período antes de iniciar o período de diretoria e diretoria diária, para que realmente a gente consiga criar laços com as pessoas, porque quando a gente cria laços, a gente se conecta, o trabalho flui de maneira mais fácil. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que nesse período de cogestão, vão ter momentos que a gente vai estar mais focado na diretoria, mas vão ter outros momentos em paralelo que a gente vai estar falando com o nosso diretor de área, né? Não acontece tivemos 2 semanas de cogestão de diretoria, cessou, agora a gente vai falar só sobre a área. Acaba que não funciona assim, a gente vai tocando em paralelo esses 3 momentos. E aí, falando então sobre o primeiro momento em relação ao momento indivíduo, assim, como eu comentei antes, nessa etapa o objetivo é que as 2 diretorias, né, tanto a que está saindo quanto a que vai entrar, criem uma conexão, que é para facilitar esses momentos de troca. Então, o que a gente vai trazer aqui é um primeiro momento de start, de início da cogestão, e depois um momento de feedbacks. Então, falando sobre esse momento de start, é legal que tenha um momento simbólico de início da cogestão.
algo que marque esse período, tanto para quem está saindo quanto para quem está entrando na gestão. E aí a gente traz a ideia de fazer uma imersão de diretoria ou então um momento de construir o time. Então, é legal que nesses momentos a gente trabalhe um pouco a vulnerabilidade, que a gente se mostre como pessoas, que a gente consiga ser transparente e conhecer o indivíduo, conhecer aquela pessoa que está assumindo, quais são os medos, as expectativas. Porque apesar da gente estar saindo da empresa ou então estar entrando na gestão, a gente vai ter mais 6 meses para tocar aí a gestão, e quando surge alguma dúvida, é mais fácil que a gente procure aquelas pessoas que a gente já tem uma certa proximidade, que a gente já tem um conhecimento sobre. Então, é legal criar esse laço para facilitar também o período todo de gestão. E aí, um segundo momento de feedbacks. É muito de que ninguém está pronto, né? Aquelas pessoas que estão chegando, elas talvez não saibam como é administrar uma empresa, como que é gerir uma empresa, e é muito importante que a gente traga feedbacks para essa pessoa, tanto em relação a feedbacks pessoais, assim, mais comportamentais, quanto em relação a feedbacks sobre as áreas. O que é esperado desse diretor nessa área? Qual que é a postura do diretor? É bem importante que a gente explicite o que é esperado, porque a gente não pode depois cobrar de alguém, né, algo que essa pessoa simplesmente não sabia que deveria ser feito, ou então que era esperado dela. E aí aqui a gente comenta também que esse momento é legal que seja feito em grupo, assim, entre todos os diretores, mas é muito importante que esse momento de feedback não se restrinja somente a essa etapa inicial. É bem importante que no decorrer da cogestão, principalmente o diretor e o seu sucessor troquem feedbacks sobre a evolução, sobre as tarefas que estão sendo desenvolvidas para que a gente possa ir cada vez evoluindo junto. Pessoal, se alguém tiver alguma contribuição para fazer, também fique muito à vontade de abrir o microfone e compartilhar aqui. E aí, então, uma sugestão que a gente traz, até a Luana comentou antes, aqui na EPR a gente acaba fazendo, antes do período de cogestão, todos os possíveis diretores fazem uma espécie de matriz SWOT sobre si mesmos, onde eles elencam as qualidades que eles enxergam neles, os defeitos, e aí aqui eu trouxe como exemplo os pontos fortes que favorecem o cargo e os pontos fracos que precisam ser trabalhados. Então, que a gente entenda o que cada pessoa tem de bom, o que ainda pode melhorar e de que forma que isso se encaixa naquele cargo que ela vai assumir. Então, trazendo um exemplo aqui da nossa matriz SWOT adaptada, por exemplo, para o cargo de diretor comercial. Tá lá, a Isadora vai assumir o cargo de diretor comercial. E aí, as qualidades da Isadora, ela é boa em comunicação, ela é engajada, é uma boa ouvinte, é extrovertida e tem um poder de persuasão. Mas ela tem também defeitos, né? Ela não é boa em organização, ela procrastina, ela tem certa resistência a mudanças, não recebe bem críticas, às vezes ela é ansiosa. E aí é legal que a gente converse principalmente com o nosso sucessor, o que é dessas qualidades e defeitos que vão influenciar mais no cargo que eu vou assumir. Então, por exemplo, no cargo de diretor comercial, normalmente a gente espera que um diretor comercial tenha uma comunicação legal, que saiba ouvir tanto a equipe quanto o cliente, mas ser um bom ouvinte não é somente uma característica de um diretor comercial, né? De certa forma, bons líderes, assim, costumam ser bons ouvintes, porque é muito importante que a gente saiba ouvir. E também persuasão. Então, para um diretor comercial, a gente imagina que persuasão seja uma habilidade muito interessante, né? Quando a gente quer vender alguma coisa, se a gente consegue persuadir, já facilita. E aí, os pontos fracos para o cargo. Então, o que o diretor comercial precisa melhorar? Precisa ser organizado, a área de diretoria comercial tem bastante detalhes, bastante processo, então é preciso que tudo esteja andando em conjunto. A gente não pode procrastinar, né? Vocês sabem tanto quanto eu que na área de comercial a gente precisa ter realmente uma rotina e fazer com que aquela rotina ande. Então, a procrastinação realmente tem que ter um espaço reduzido. E não recebe bem críticas também é um ponto que, tanto como diretor como pessoas, a gente precisa trabalhar. Então, esse é um exemplo que a gente trouxe sobre como usar essa matriz SWOT para trabalhar feedbacks.
acho que é legal a gente talvez criar essa matriz SWOT em conjunto, o atual diretor com o seu sucessor, e tendo essa conversa de mostrar em que momentos que a gente precisa trabalhar cada um desses pontos. E aí, falando sobre a segunda etapa, seria a etapa de diretoria. Esse é o momento da gente, como diretoria, compartilhar tudo que é necessário que essa próxima diretoria que vai assumir saiba. Então, o que a gente pode compartilhar e o que a gente deve compartilhar? Aqui a gente trouxe alguns exemplos. Então, o que funcionou bem enquanto dinâmica de time e o que não funcionou, o que precisa melhorar, o que a nova diretoria precisa saber daqui para frente. Tem alguma coisa que... tem algum pepino que tá aí e vai ficar para a próxima diretoria resolver? O que eles precisam saber sobre esse problema? Quais as ideias que foram pensadas e não foram executadas? E, principalmente, por que essas ideias não foram executadas? Principalmente em gestões semestrais, assim, acaba que as pessoas passam muito rápido pela empresa. Então, várias ideias foram pensadas e repensadas em vários outros semestres e a gente acaba batendo nas mesmas ideias porque talvez a gente não saiba que aquelas ideias já foram pensadas e descartadas por tais motivos, né? Então, a gente acaba perdendo tempo repensando o que já foi pensado. Também, ideias que foram implementadas, o que é preciso para dar continuidade a essas ideias, acompanhamento de membros e dicas gerais. Por exemplo, como que realiza uma RD, como que realiza uma RG, como que se passa um feedback, como que a gente recebe críticas, o que se espera da postura de diretor, o que a empresa espera do diretor. E também compartilhar experiências gerais, assim. Mas um ponto que eu acho bem legal de comentar... me precipitei no próximo slide, perdão. Então, trazendo aqui uma dica, esses momentos, né, de compartilhar o que precisa ser falado, eles podem ser feitos de diversas formas, assim, não somente em reuniões faladas, mas talvez em workshops, em momentos de desafio. E também é legal, às vezes, trazer alguém para conversar com as gestões, assim, alguém de fora, um ex-diretor, um ex-membro que está trabalhando com alguma coisa que pode ser interessante para os diretores, talvez liderança, enfim. E uma dica que a gente traz é buscar trabalhar esses tópicos em encontros diferentes, para que não fique um encontro muito denso, assim, a gente não consegue falar sobre tudo em somente um encontro. Então, é legal ter foco e escolher um tema por encontro para que realmente consiga ser proveitoso esse encontro. E aí, uma observação que a gente traz é que é importante que a diretoria ela já seja inserida nas rotinas, assim, da diretoria. Então, já comece a participar das RDs, mesmo que talvez não entenda tanto, com profundidade, aqueles assuntos, mas é importante que ela vá participando e entendendo, até para entender como que faz uma RD, como que é uma reunião com um parceiro, um prestador de serviço, e também para que aquela pessoa já seja apresentada às outras pessoas que vão trabalhar com elas no futuro, né? E aí, agora sim, falando mais especificamente sobre acompanhamento de membros, a diretoria acaba sendo uma referência assim, para a empresa. Então, muitas vezes, os membros procuram os diretores para conversar sobre assuntos pessoais ou assuntos mais delicados, algo que está incomodando eles. Então, acaba que a gente, como diretor, tem conhecimento de algumas coisas que nem toda empresa tem. Então, é bem importante que, nesse momento de cogestão, a gente repasse esses detalhes que a gente sabe sobre cada membro e também o que a gente sabe de como lidar com cada um dos membros. E aí, a gente trouxe o exemplo que a gente usa aqui no EPR, que é a pirâmide do engajamento. A pirâmide do engajamento é uma ferramenta que propõe a atribuição de notas para os membros, de 1 a 5, de acordo com o engajamento notado para aquela pessoa. E a ideia não é que a gente encaixe as pessoas em uma nota assim, e deixa elas lá para sempre. Na verdade, isso é muito situacional. Às vezes a pessoa está mais engajada, tem momentos de mais engajamento e às vezes não. Mas a ideia da pirâmide é que a gente use como ferramenta para entender os estímulos que a gente precisa fornecer para aqueles membros e quais planos de ação que a gente precisa traçar para que aquele membro tenha uma caminhada mais bem aproveitada, né? Então, mostrando para vocês como que funciona a pirâmide, são 5 níveis, e aí
onde 1 é um nível maior e 5 é o menor. Então, o nível 1 seria o nível do líder. Então, o nível 1 é quando o membro é emocionalmente engajado e, além dele ser engajado, ele promove o engajamento. Então, ele une o grupo, ele traz as pessoas para a empresa, ele é digamos que assim, um braço direito da diretoria, né? No segundo nível, tem o nível de seguidor, que é quando o membro é engajado e é envolvido, mas talvez ele não tenha tanto esse aspecto de unir o grupo, de trazer a empresa para perto. No terceiro nível, a gente tem um apoiador, que é quando o membro é parcialmente engajado e não se envolve com profundidade. Então, ele gosta de participar, mas ele também não é aquela pessoa tão proativa que busca ativamente se envolver. Ele faz o que é atribuído para ele e está tudo bem. Num quarto nível, a gente tem aquele membro que é mais neutro, que ele não é engajado, mas ele também não é detrator, né? Ele não causa problemas. Ele é na dele. E aí, em último nível, a gente tem o detrator, que é quando o membro ele não é engajado e, além de não ser engajado, ele acaba disseminando o que sente para o restante do grupo. Então, acaba trazendo um clima ruim para a empresa e, às vezes, acaba prejudicando a gestão como um todo. Assim. Então, ele acaba sendo realmente um detrator. E aí, para a gente contextualizar um pouco assim, o que seria cada uma dessas pessoas, então, o líder é quando o membro tem muito orgulho da EJ e sabe que será um grande líder no futuro. Um seguidor é quando ele acredita no propósito do trabalho e se esforça para entregar o melhor. Já o apoiador, ele gosta da EJ, mas sempre que dá, ele se envolve, ele procura se envolver. Mas é sempre que dá, não é assim, não faz questão. Em relação ao membro neutro, ele está na EJ para ter uma experiência, assim, às vezes a gente comenta que é para usar a EJ de trampolim, né, para ter uma boa colocação no mercado de trabalho. E já o membro detrator, ele não concorda com a diretoria e não acredita nas políticas que a EJ está adotando. Então, falando um pouco sobre como usar essa pirâmide. Como que a gente faz? A gente não faz toda semana essa pirâmide, aqui na EPR, pelo menos. A gente costuma fazer a cada 2 meses, assim, um repasse em forma de pirâmide. E aí, cada diretor atribui uma nota para cada um dos membros. É legal comentar aqui que não é necessário que no final chegue a uma nota para o membro. Mas é importante que a gente exponha, que cada diretor exponha por que atribuiu aquela nota, por que na sua visão aquele membro está se encaixando nesse momento, naquele segmento. Para que a gente entenda o que todo mundo está vendo, quais são as percepções gerais e o que não é tão evidente para todo mundo, para que a gente também possa entender quais estímulos que a gente precisa para cada um dos membros, né? Quem que está tranquilo e quem que está precisando de maior atenção, quem que a gente está precisando puxar mais para dentro da empresa. Ou então ter uma conversa, enfim. Mais uma vez, gente, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser contribuir, fica à vontade. E aí, falando então sobre a terceira etapa, que seria a etapa do diretor de área, que seria entender quais que são os deveres e atribuições daquela área em que eu fui eleita. E aqui é legal que cada dupla de diretor organize suas agendas para que possam fazer encontros para compartilhar esses conhecimentos mais direcionados, né? Não é preciso que toda a diretoria esteja envolvida nesses encontros, é mais interessante que seja realmente o diretor e o seu sucessor para que possa ser mais focado e realmente é mais pertinente para aquelas duas pessoas. E aí uma dica é que o diretor faça um checklist do que deve ser passado para o seu sucessor, o que é importante que aquele sucessor saiba. E aí pode ser um checklist tanto por ordem de rotina ou então por ordem de prioridade, o que não pode faltar de jeito nenhum, ou então o que eu faço na segunda, o que eu faço na terça, enfim, da forma que preferir, mas um checklist já ajuda para que a gente não deixe passar as coisas, principalmente as coisas mais importantes. E falando um pouquinho sobre aqui na EPR, a gente tem alguns manuais de áreas, então algumas áreas têm manuais, e uma ideia é a gente repassar esses manuais e pedir para que o sucessor dê uma lida e anote possíveis dúvidas, porque daí a gente já consegue direcionar os nossos esforços e o nosso tempo para aquilo que é mais latente de dúvida assim, para o sucessor. E aí, falando aqui sobre que é bem importante
que a gente passe algumas das tarefas que a gente faz para o nosso sucessor, né? Não tudo de uma vez só, mas assim, no decorrer da cogestão, vá passando as tarefas que você costuma fazer para que o diretor faça, para que o novo diretor faça. Primeiro, para que ele entenda na prática como que é executar aquela ação, porque somente a conversa às vezes não funciona, né? Tem muita gente que aprende somente na prática. E segundo, para que você possa passar feedbacks para ele de como facilitar aquela tarefa ou de como fazer aquela tarefa de uma maneira melhor. E é bem legal, bem importante que o diretor continue acompanhando, apesar de passar essas tarefas, tem que ter um acompanhamento para que a gente consiga deixar tudo redondinho, né? E aí, outro ponto bem importante é que os diretores apresentem para quem for pertinente apresentar esse novo diretor. E não somente, assim, da área, mas, por exemplo, eu tenho alguns clientes que eu tenho contato direto, e no momento que eu sair da empresa, eu vou levar esse contato comigo, se eu não repassar para alguém. Então, é legal que esses contatos que estão comigo, eu repasse pelo menos para o meu sucessor, né? E formalize isso para o meu contato também. Olha, fulano, estou saindo da empresa, mas esse fulano vai assumir no meu lugar e qualquer coisa tu pode contar com ele, aqui está o número dele, enfim. É bem importante que a gente repasse esses contatos. Mas falando de cada área, é importante que a gente apresente para quem é pertinente na área. Então, por exemplo, o diretor de marketing, é importante que ele saiba quem que é a empresa que realiza o marketing, se é uma empresa terceirizada. Então, que ele seja apresentado a essa empresa, para que essa empresa saiba também com quem tratar e também deixar tudo redondinho em relação ao que estava sendo feito e o que vai continuar sendo feito. Ou então, o diretor administrativo financeiro, que ele seja apresentado ao contador, ou então a empresa de assessoria financeira, ao gerente do banco, enfim. E o presidente, que ele seja apresentado aos parceiros que estão ativos e também aos professores que têm mais contato com a EJ, por exemplo. E aqui uma boa oportunidade de fazer cogestão diária é convidar o nosso sucessor para fazer bench com a gente. Constantemente a gente recebe bench, isso é super legal, e é uma boa oportunidade tanto do nosso sucessor entender um pouco mais na prática quais são as nossas atribuições como diretor, e também já para que essa pessoa que procurou o bench já tenha o contato da pessoa que realmente vai estar na EJ. E além disso, além de convidar para fazer benches juntos, você pode também repassar alguns benches seus para que essa pessoa atenda, e aí conforme ela tiver dúvidas, ela vai fazendo essa troca contigo. Outra boa ideia é rever os feedbacks recebidos durante o semestre com o diretor que vai assumir. Então, normalmente a gente recebe feedbacks durante o semestre sobre coisas que estão funcionando bem na área, que a gente está mandando bem e o que não está, o que precisa melhorar. Então, é bem importante a gente rever esses feedbacks e mostrar para quem está nos sucedendo o que a empresa está precisando. A empresa está precisando entender melhor como que acontece o marketing. Ou então a empresa precisa entender quem são os parceiros da EJ. Então é bem importante que a gente repasse essas demandas para o nosso sucessor. E também que a gente divida a fala com ele e também a tomada de decisões em alguns momentos nesse período de cogestão. Então, vai trazer uma ideia nova para a empresa em RG, divide a fala com o sucessor, que é para que a empresa também passe a enxergar essa nova pessoa como diretor, como liderança, né? Porque acaba que se a gente não faz assim de forma mais gradual, é uma mudança muito brusca. Assim, num dia a diretora era a Isadora, no outro dia é outra pessoa, e aí as pessoas demoram um pouco para assimilar essas mudanças. Então, é legal dividir a fala com o sucessor. E aí, então, falando sobre como organizar todo esse processo. Bem importante que a gente responsabilize uma pessoa, porque é aquela história, né? Quando a gente tem muitas pessoas responsáveis, acaba que ninguém se responsabiliza. Então, escolher um dos diretores para que se responsabilize por esse período de cogestão. Pode ser o presidente, pode ser o comercial, enfim, quem tiver disposição e puder assumir essa tarefa. E aí é legal que seja feito o planejamento junto da diretoria, não somente essa pessoa que está responsável faça o planejamento, mas, enfim, que a diretoria participe para pensar nos tipos de momentos que vocês desejam realizar, em que estímulos que vocês querem trazer para quem vai assumir a próxima gestão. E também para vocês já pensarem se vocês querem fazer algum convite a terceiros. E aí, pensando nesse convite a terceiros, é importante que a gente
convide com antecedência, né? Então, que a gente comece a organizar esse processo com antecedência. Além disso, combinar os horários entre as diretorias as diretorias, tanto atual quanto a sucessora, porque apesar de ser um período de cogestão, as atribuições antigas ainda estão acontecendo, tanto para quem está na gestão quanto para quem vai assumir a gestão, e depois executar. E aí, falando aqui sobre o tempo, como eu comentei, é um processo que envolve vários estímulos, vários momentos, a gente precisa se organizar, e eventualmente a gente quer convidar alguém de fora, então é importante que a gente organize com antecedência para que a gente garanta que tudo que a gente pensou vai realmente ser executado. Então, que a gente planeje essa cogestão com pelo menos 2 semanas antes do início da cogestão. E quanto mais tempo de antecedência for possível, melhor, mas 2 semanas é um tempo que dá para a gente se organizar, bater as agendas e convidar quem que a gente acha pertinente de participar com a gente. E aí, sobre cogestão era isso. Se alguém quiser, mais uma vez convido, se alguém quiser fazer um comentário, trazer alguma ideia de cogestão, fica à vontade. A gente pode conversar também no final da apresentação. Mas falando, então, sobre a finalização de ciclo, aqui é mais uma sugestão, assim, não é uma regra nem nada do tipo. Aliás, nada disso é uma regra, né? Tudo são sugestões. Mas aqui na EPR a gente faz uma assembleia geral. E é legal que a gente tenha algum marco de final de gestão, de troca de gestão. Eu sei que algumas empresas fazem uma cerimônia de troca de gestão, enfim. Mas é legal que tenha esse marco, que é para que a gestão que está saindo meio que entregue as suas ações, os seus resultados, e a próxima gestão se sinta, assim, oficialmente responsável pela EJ. E, como eu disse, aqui na EPR a gente faz uma assembleia com ex-membros, então a gente convida todos os membros da EPR, e é legal porque a gente tem essa formalização da troca de gestão, a gente acaba expondo os resultados da gestão que está saindo, também já aproveita para deixar, né, uma pressãozinha para a próxima gestão, então tivemos resultados muito bons até aqui, vamos continuar tendo resultados muito bons, e também para a gente apresentar essa gestão para quem estiver presente nesse momento, seja para a empresa, para os seus membros, professores. É bem legal que assim, professores, parceiros, saibam quem que está assumindo e com quem que eles devem falar caso precisem de um contato na EJ. Então, aqui é mais uma ideia, assim, de fazer esse momento de finalização de gestão e início do novo ciclo. E o que a gente tinha planejado para hoje era isso. Agradeço muito todos que estão presentes. E, mais uma vez, agradeço a Ejude por participar conosco. E acho que a gente pode abrir agora um espaço, de repente, para dúvida, para conversar, se alguém quiser fazer alguma contribuição. É isso. Muito obrigada. Muito legal mesmo, Isa, né? Eu acho que a gente agora fica bem aberto, assim, se alguém quiser comentar algum ponto positivo que vê no seu processo sucessório, na sua cogestão, que acha interessante compartilhar, ou alguma dor que sente nesse processo, alguma dificuldade que tem. Se alguém tiver algo para comentar, que tiver alguma dúvida também sobre o que foi apresentado. Eu acho que é legal se alguém tiver usar alguma ferramenta específica para cogestão, alguma metodologia também, a gente pode compartilhar, a gente também queremos aprender. Eu vou só fazer um comentário, então. Eu acho que cogestão é algo muito importante que às vezes é deixado de lado. Principalmente, recentemente eu vivi 2 cogestões e nenhuma delas foi grande coisa. Então eu acho que é um ponto de atenção que às vezes a gente deixa passar. E eu curti bastante, gurias. Parabéns. Show de bola. Isso aí. Eu compartilho desse sentimento que o André trouxe, porque eu participei de 2 cogestões. A minha primeira cogestão também foi bem
bem fraca, assim, e eu senti muito no meu primeiro mês de gestão, que eu fiquei, tipo assim, um mês tentando aprender quais que eram as minhas atribuições, e foi um mês que eu deixei de executar muita coisa que eu poderia ter executado. Já nesse semestre, fazendo uma cogestão mais longa e mais estruturada, a gente teve um aproveitamento muito maior, que eu nem senti essa quebra de semestre. Então, realmente, acho que a gente aproveita, nem sempre aproveita a oportunidade que é de cogestão, né? Alguém quer comentar alguma experiência com isso? Se sentiu alguma coisa parecida? Como resolveu esse problema, né? Ou como não resolveu, assim, se é uma dor ainda atual? E também é legal, né, que, tipo, agora a gente tem como a gente tá em questão de quarentena, né, tudo acontece por vídeo, né, também é uma coisa que tem que adaptar muito esses processos, também em questão de interagir mais com as pessoas, sentir mais próximos, um desafio maior ainda, fazendo tudo à distância, né, pessoal? Acho que, como o processo como um todo, a PS faz um pouquinho diferente por a gente não ter diretorias, mas a gente também tem eleição de cargos, porque a gente tem um estatuto, então a gente tem um diretor-presidente em estatuto e um diretor financeiro, então a gente também faz a eleição desses cargos pela empresa inteira, e aí não tem muito essas partes de é mais demonstrar interesse mesmo, e aí as pessoas falam o porquê, mas não tem essa parte de cartas e de fazer propostas, não funciona bem dessa forma, porque, enfim, não é tão hierárquico, né? Um pouco mais horizontal, mas a gente também tem esse processo de eleição feito pela empresa inteira, que achei importante ressaltar aqui. É bom, pessoal, acho que dá para finalizar mesmo. Se ninguém mais tem mais nada para falar, acho que a gente fica por aqui. Sexta-feira a gente já tem outra capacitação, né? Então fiquem lá olhando o Instagram, façam a inscrição, a gente vai mandar depois o link pelo e-mail, também nos grupos do WhatsApp. E todo o conteúdo que a gente apresentou aqui hoje vai estar disponível também no Mundo Colaborativo, tá? Então tá, pessoal, muito obrigado. Acho que só, Augusto, Pode antes da falar. gente finalizar, ressaltar que se alguém tiver algum feedback, principalmente em questão de claro. horário, talvez, se não tiver tão adequado para as EJs, é só entrar em contato com a gente nos grupos ou responder o formulário que a gente vai enviar sobre feedbacks dos momentos, e aí podem ressaltar isso se o horário não estiver tão adequado, que a gente pode rever.